Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Salve. Nosso entrevistado de hoje todos vocês conhecem. Com ele vamos falar de muitos assuntos. Desde o final do século passado, ele frequenta a arena política do país. Tem atuação em muitas áreas, mas o seu foco sempre esteve na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e aposentadas e pensionistas. Após 4 mandatos como deputado federal, está no seu 3º mandato como senador da República. Muito bem-vindo, senador Paulo Paim. Eu agradeço o convite, Kátia e Ayrton, para estar com vocês, falando de temas que são a razão das nossas próprias vidas. Não é só da minha, das nossas próprias vidas. E quem não tem compromisso com o idoso, com criança, com deficiente, contra o feminicídio, né? Quem não tem compromisso com a luta heróica dos LGBTQI+, né? Quem não tem compromisso com os quilombolas, com os negros, com as negras, enfim, com as mulheres, com todo o segmento da sociedade. Quem não tem esse compromisso não entendeu ainda a razão da sua própria vida. São as políticas humanitárias. É isso que faz com que a gente, como diz o poeta, vá em frente, porque o caminho se faz caminhando. É isso que faz o senhor ter uma vida política tão respeitada há tantos anos. Obrigado. Centeno, contigo. Senador, o senhor está no seu 3º mandato no Senado. E quando concluir esse mandato, em 2027, vai ter passado 40 anos, né, no Congresso Nacional. Primeiro como deputado federal, depois como senador. Qual é o seu maior arrependimento? Qual é a sua maior frustração? Algo que gostaria de ter feito e por uma razão ou outra não conseguiu fazer ao longo dessas 4 décadas? Olha, eu diria para ti que, primeiro lembrar que está Paulo Barbosa ali na tela o meu nome, viu? Não é Paulo Barbosa, é Paulo Paim. Eu sei que foi um erro de diagramação ali. Eu tenho o maior carinho, inclusive, pelo Paulo Barbosa. Não, mas deixa eu te dizer, no longo da minha vida, eu aprendi a ir em frente e eu diria que eu não me arrependo praticamente de nada daquilo que fiz durante tantas batalhas, né? Fui constituinte, acho que peleamos juntos. Até hoje dizem que nós erramos porque não assinamos. Eu poderia dizer, se eu não tivesse assinado, eu ia me arrepender por não ter assinado. Mas nós assinamos. A bancada reuniu, foi um bom debate. Eu fui o que defendeu a questão de assinar o texto que foi construído. E foi a melhor Constituição, na minha avaliação, de todos os tempos. Claro que nós queríamos mais. A confusão foi feita porque nós votamos contra alguns artigos, incisos, enfim, faz parte do jogo político, né? Mas eu diria que sempre fui um defensor daquilo que eu acreditei, tive derrotas e vitórias, né? Como diz outro, chorei, sorri, mas sempre fui eu mesmo, né? Mesmo nas derrotas. E como a gente defende causas, eu digo sempre que quem defende causas nunca é derrotado. Ele pode perder ali, mas a causa continua viva e convivendo com seus ideais, né? Então, a pergunta que me fez sem lógica, mas eu diria que no longo da minha vida eu não me lembro aqui de algum ato
que eu não tenha feito no parlamento, ou mesmo fora do parlamento, e não foi sempre nesses grandes princípios, né? E quando votei, como eu disse, posso ter acertado ou errado, mas votei com a minha consciência. Então não me arrependo, não, de nenhum... Senador, o senhor falou há pouco na Constituição, e disse que é a melhor Constituição que o país já teve, e eu concordo com o senhor. Agora, essa Constituição, desde então, está sob ataque, né? Permanente. Inclusive, me lembro que logo que nós concluímos ela, eu fui entrevistado em Brasília, de forma natural, e jornalistas, esse é o papel deles, né? Aí me perguntaram se ela não teria sido muito detalhista. Me lembro que eu respondi na época, sim, ela é detalhista, e eu lutei para isso. E tudo aquilo que eu cravar na Constituição, vocês vão precisar de ampla maioria, né, de 3/5, para retirar do texto da Carta Magna, e uma lei ordinária é a metade mais um, né, e vocês já mudam e alteram o que bem quiserem. Então, tudo aquilo que eu puder, eu vou colocar aqui, e isso foi feito na ordem social, aquele capítulo ali que vai do 12º ao 18º, se eu não me engano, que nós trabalhamos muito, muito, desde a política de salário mínimo até a questão sindical, jornada de trabalho, trabalho insalubre, penoso, perigoso, e também trabalhamos muito na questão da Previdência. A Constituição foi uma Constituição avançada e por isso ela é tão atacada. Se ela fosse um retrocesso, ela não seria tão atacada. E se você me perguntar, dando um passo à frente, na mesma linha da Constituição, como eu vejo a possibilidade que muitos levantam de uma nova Constituição? Eu vejo com muito pessimismo. Eu fico com uma frase que foi do Ulisses Guimarães, aquilo que é bom, não é errado a gente copiar, né? Ou para acertar. O Ulisses Guimarães nos dizia sempre, não estão contentes, né, com esse Congresso, e prepare que o próximo vai ser muito pior. Isso a vida me mostrou, né? Na época que ele disse isso, é muito pessimismo, né? Então, se algo que eu me arrependo, eu poderia dizer isso. Eu me arrependi de dizer que o Ulisses era muito pessimista. Nessa frase. O resto, ele foi, de fato, um ídolo, né? Um ícone do processo. Ele presidia a Constituinte, presidia a Câmara dos Deputados, e um homem de muito diálogo, só elogios para ele, né? E essa frase, ele também tinha razão. Só piorou. Se eu vou analisar esses meus quase 40 anos de Congresso, de ano para ano só foi piorando. E agora eu acho que é o pior de todos os tempos. O que o Ulisses diria hoje, senador? Ele diria, acho que pior que isso aqui é impossível, mas vamos em frente. Vamos torcer, porque sempre acreditando na democracia, que haja uma renovação não falando em idade, né? No campo das ideias de homens e mulheres, e tenha um compromisso com o nosso povo, com os mais vulneráveis, com as lutas, eu sempre repito essa frase, vou repetir, que nos guiam no campo das políticas humanitárias. Falando em renovação, senador, o senhor já falou que não vai concorrer em 2026, mas essa decisão já está tomada? Olha, eu não nego que a pressão é muito grande, né? Inclusive não só do Rio Grande do Sul, de outros estados, né? Eu sou praticamente ali reconhecido até pelo Rodrigo Pacheco, que é um presidente exemplar, viu? Ele, claro que ninguém é perfeito, né? Alguém pode dizer, mas isso, bom, isso, aquilo sempre vai existir. Mas ele é um presidente comprometido com as políticas humanitárias. Eu nunca aprovei tanta lei em matéria de direitos humanos, inclusive de defender negros e negras e mulheres, distante do governo dele. Só no governo dele, nesses 4 anos que ele presidiu, foi onde eu mais aprovei. Podia até comentar aqui, vereador nacional, Zumbi dos Palmares, a questão dos lanceiros negros, a questão da injúria ser crime de racismo inafiançável, a questão da abordagem policial, certo que alguns são parados na Câmara, mas a maioria já virou lei. Por isso que eu poderia aqui afirmar para vocês que fizemos muito nesse período todo. Eu estou no Congresso, agora é com mais dificuldade, claro, esse novo Congresso, mas temos muito ainda
por fazer. Falei do Rodrigo Pacheco aqui nessa pergunta, porque ele tem sido muito parceiro, viu? Inclusive agora nas questões do Rio Grande do Sul, eu relatei aquele da linha branca sem chamado, para não pagar o IPI, e o projeto é da Maria do Rosário e da Cleide Hoffmann. Ele poderia ter dado para um outro partido, né, para fazer um meio de campo, mas quando foi pedido a mim que relatasse, eu falei com ele, de pronto ele me deu para relatar a dívida do Rio Grande do Sul, como eu tenho um projeto de 2014, 2015 ainda, que trata exatamente o índice devia ser só o INPC, e resolveria a questão da dívida. Eu faço homenagem aqui a quem me apresentou o projeto. Eu sempre digo que a gente, como parlamentar, a gente não inventa nada. A gente recebe da população todos os estatutos que eu aprovei, veio de baixo para cima, né? E nesse caso foi o Zanetti que me encaminhou essa proposta, e foi bem debatida. O Lidberg, inclusive, foi um dos relatores, deu parecer favorável na questão da dívida dos estados. Baseado nisso, o Rodrigo Pacheco, quando foi agora para votar a questão da dívida do Rio Grande do Sul, tinha 500 propostas, era para todo gosto, né? Até para quebrar o país, tinha tudo, né? Mas eu, como relator, fui no acordo firmado entre o Haddad, o Lula e o próprio Eduardo Leite, e por 3 anos não se paga nada. Isso não quer dizer que você não possa continuar o debate sobre a possibilidade do Rio Grande do Sul ter pelo menos uma anistia ou uma parte da dívida anistiada, e nós estamos trabalhando, inclusive, nesse sentido. Bom, mas é tanta coisa, eu estou falando demais. Eu fui além da pergunta, pode voltar a pergunta aí. Senador, durante os 2 anos do período Michel Temer e os 4 anos do Bolsonaro, os trabalhadores perderam muito. A reforma trabalhista foi um recuo, né, e um corte brutal nos direitos adquiridos com muita luta, né? O que o senhor acha que é possível recuperar disso, se é que é possível se falar em recuperar isso? Eu sou um homem otimista, né? Eu sempre digo que o pessimista, ele é o derrotado por antecipação. E o otimista, ele vai continuar peleando sempre. E por isso eu tive a ousadia, respondendo mais diretamente a pergunta, senão eu fico falando, e tu vai dizer, mas a pergunta ele não respondeu. Deixa eu te falar, e com esse otimismo e pensando nas reformas, eu pelhei contra as duas, tanto a da Previdência como a trabalhista. Seria muito pior se o movimento social, o movimento sindical, a sociedade organizada não tivesse nos ajudado, né, para diminuir o prejuízo, né, para diminuir o número de artigos. Eles queriam implantar, inclusive queriam na Previdência passar a capitalização. A capitalização é o fim da Previdência. O Chile fez isso, e lá no Chile a maioria da população ganha meio salário mínimo, até um salário mínimo de aposentadoria, porque a capitalização, você é o dinheirinho que você guarda, aplica, se deu certo a aplicação você ganha, senão perde tudo. E a maioria das vezes a seguradora não repõe o que deviam repor. Então, eu dei um exemplo da Previdência, entramos na trabalhista. A trabalhista foi muito cruel. Eu até consegui, fiz um relatório à parte, consegui aprovar na Comissão de Assuntos Sociais, mas no plenário eles nos derrotaram, né? Aí poderíamos dar inúmeros exemplos, como mulher grávida trabalhar em área insalubre. Olha só aonde nós chegamos. Mas isso depois o Supremo derrubou, com muita peleia, né? Nós fomos para cima do Supremo, entramos no Supremo, o Supremo acolheu. Podemos falar do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, para mim, é um absurdo. Tu fica, bem dizer, à disposição do empregador em casa, quando ele te chama, porque isso que é intermitente, tu vai lá e trabalha. E ele te paga aquelas horas, praticamente paga as horas. Vai me dizer que vai pagar fundo de garantia, que vai pagar hora extra, que vai pagar a Previdência. Que jeito, se no meio vez tu trabalha 2 horas? Quem é que tem controle sobre isso? Se hoje a gente não tem uma fiscalização devida, faltam milhares de auditores fiscais para estar fiscalizando, auditores do mundo do trabalho, para estar fiscalizando, calcule numa situação como essa. Eu conheço, eu moro em Canoas, né? Em Canoas mesmo eu conheço dezenas, para dizer centenas, de filhos de colegas
e se obrigaram a ir para o Uber ou ir para esse trabalho intermitente. É um trabalho escravo, praticamente. Se fôssemos a fundo nisso, só investigar o trabalho intermitente no Brasil, fazíamos ver que esse trabalho é um trabalho escravo. Só às vezes trabalham no meio da noite, mandam chegar lá, é intermitente, né? Não, tu vai pegar da meia-noite até as 3 da manhã. Quando tiver para quem vender. Se não tiver, tu fica em casa e não ganha nada. Esse é o tal trabalho intermitente. Então, absurdos como esse, mulher gestante trabalhar em área insalubre, a não garantia, como deveria, no mínimo, ter garantido. O Estatuto do Idoso nós conseguimos colocar, é pouco, mas conseguimos colocar, e pelo menos o reajuste pela inflação é automático. Ora, infelizmente, no mundo do trabalho, nem o reajuste da inflação. Vamos dar um exemplo. É em todas as áreas. Só como servidor público, eu vi agora de manhã que eles estão em greve, mas são há 6 anos sem reajuste. Estou falando da Previdência. Ninguém quer que a Previdência fique em greve, né? Quero mais que fique lá agilizando os pedidos de quem quer se aposentar, quem tem direito ao auxílio, um auxílio, outro auxílio, né? Não dá também para deixar o pessoal 6 anos sem reajuste. Então, foi um desastre, e por isso, que agora vem a resposta final, eu apresentei o Estatuto do Trabalho. Fazem 5 anos, desde que houve a reforma, eu sabia que ela viria como estava vindo. Aí fui trabalhando, apresentamos com um grupo de entidades, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde eu presido. As entidades apresentaram o trabalho que construímos. Olhe bem o termo que estou usando, construímos. Não é eu que construí, nós construímos coletivamente. Entramos na comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu, presidente, avoquei a relatoria e estou, esse período todo, discutindo, viajando o Brasil, acabando com o trabalho intermitente, trabalhando pelas 40 horas semanais, assegurando que, pelo menos, a inflação tem que ser reposta para o trabalhador, buscando um trabalho decente, salário decente. Enfim, então, o debate está bonito, né? Há muito mais que bonito, alguém diria, eu quero ver o bonito aprovado. Esse é o problema, né, senador? Porque com esse Congresso extremamente conservador, para usar o termo conservador, que é um termo, digamos, delicado em relação ao Congresso, né? É extremamente difícil, digamos, voltar atrás, né? Não, e você tem toda a razão. Você foi super educado, né? Mas a vida é assim, né? A gente pode discordar com elegância, né? Não precisa chamar ninguém como o Trump chama. Só o Trump de lado, não tem nada a ver com o Trump, né? E a reforma, né, senador? Essa reforma que nós estamos nos referindo, essa reforma, digamos assim, a propaganda, o argumento, a palavra de ordem é: a reforma vai criar empregos. Nós vamos fazer isso porque isso vai resultar em empregos. Ou seja, vocês vão perder, mas vocês vão ganhar, dizendo aos trabalhadores, né? E se viu que foi uma falácia, não? E, na verdade, esses trabalhadores, por exemplo, de Uber, eles não se veem como uns trabalhadores que estão num sistema escravizado, né? Eles se veem como trabalhadores que têm liberdade para escolher os seus horários, para fazer, trabalhar do jeito que querem. Quer dizer, se criou toda uma visão, tanto que quando se tentou regulamentar de alguma forma esse trabalho no Congresso, foi uma chuva de fake news, né, e da extrema-direita, principalmente, contra, né, essa regulamentação. Eu acho que tanto a tua fala como tanto a fala da Kátia como do Ayrton, ambas falas têm lógica, né? É tipo assim, uma brincadeira de mau gosto dizer que vai gerar emprego. Eu dizia, se você me provarem que gerou um emprego, eu mudo o meu discurso. Sabe o que eles falaram que ia gerar? 10 milhões de novos, não é milhões de novos empregos com a reforma da Previdência. Isso era o discurso. O discurso oficial, que os representantes do governo na época vinham e falavam no Congresso. Eu desafiava eles, bom, vamos ver então. Primeiro, eu sou contra, eu vou encaminhar a conta até o final. Isso não vai gerar nenhum emprego, porque vai aumentar o lucro de quem detém o poder de empregar e desempregar, e o trabalhador vai ficar à mercê de uma situação cada vez mais vulnerável e um salário indecente. Tanto que aumentou o trabalho escravo. Você pode ver que havia
e aumentou as denúncias, inclusive, de trabalho escravo no Brasil. O Brasil é um dos países, fica entre os 4, se eu não me engano, que mais tem trabalho escravo no mundo. É lamentável ter que dizer isso. E a Previdência, isso é bom para quem está ouvindo, fiquem todos espertos, porque não estou falando que é o governo que quer, mas há um movimento muito forte da mídia, do grande capital, e eles têm influência, você sabe que tem, né, para fazer uma outra reforma da Previdência. E vocês lembram que houve, no longo da história, alguma reforma da Previdência que foi para trazer benefício para o trabalhador? Nunca houve. Nunca houve. Participei de inúmeras. Mas se você fazer o filtro, você vai ver que 90% delas trouxeram prejuízo. Na questão trabalhista também, na mesma linha, não houve avanços. E na Constituição também, o que eles puderam mexer na Constituição para avançar o retrocesso. Por isso que a preocupação de vocês está corretíssima, é a minha também. Não me falem em fazer uma nova Constituição. Eu vou perder o pouco que tem. Não é que eles falam, tem que ser enxuta, tem que ser com 10 artigos. Vai ser um ferrado de vez, né? E da Previdência é a mesma coisa. E trabalhista, se vier de novo, é só para trazer prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras desse país que vivem numa situação já muito difícil. Vocês viram os últimos dados que saiu ontem e hoje, né? Da pesquisa de homens e mulheres que passam fome no mundo, né? Sim. E aqui no Brasil diminuímos, com a volta do presidente Lula, mas nós temos ainda em torno de 8 milhões, 8 milhões, né? Era muito mais. Em torno de 12 anos, de 8 milhões de pessoas que passam fome, e se pegar na insuficiência alimentar, dá em torno aí de quase 14 milhões. O senhor falou há pouco em trabalho escravo, no aumento do trabalho escravo. Agora, o homem, Paulo Paim, né, o parlamentar Paulo Paim, vem da Serra Gaúcha, né? Sua origem, né, é a Serra Gaúcha. Como é que você viu esses flagrantes, né, que aconteceram de trabalho escravo nessa região? Primeiro, quando começou esse debate, eu disse o seguinte: eu estive lá, o ministro Maguinho fez um belíssimo trabalho, quero elogiar aqui, o ministro esteve lá, eu participei de um programa como esse com ele, com sindicalistas, né? Aqui pelo Zoom, eu chamo pelo Zoom, né, que é o dia a dia, né? E debatemos esse tema todo, e ele foi tomada uma série de medidas, mas o trabalho escravo, a grande verdade, nem todos querem acreditar. Eu, na tribuna do Senado, já falei isso mais de 10 vezes. Como eu falava, pare de que só de 8 de março é o Dia da Mulher. Vocês fazem sessão de homenagem aqui. Mas qual é a lei que nós estamos aprovando em benefício das mulheres? Foi tanto, até que aprovamos aquela homem e mulher, salário igual, mesma função, mas que na prática mudou muito pouco, né? Eu estou falando tudo isso, porque o trabalho escravo tem a ver com isso, né? No Brasil, olha, eu vou dizer aqui porque eu já disse mais de 20 vezes. Se vocês acharem o único estado que não tem trabalho escravo, seja doméstico, seja na área rural, seja na área urbana, eu mudo o pronunciamento. Aqui no Sul, apareceu o caso de trabalho escravo, e claro que nós condenamos, fomos duros na tribuna. Eles foram, inclusive, lá conversar comigo, as vinícolas envolvidas, mas não é só vinícola, viu? Quem pagar para ver, vai ver. E outros estados, Goiás, Minas, São Paulo, Rio, própria Bahia, muitos foram, digamos, salvos aqui, vieram da Bahia, né? É uma chaga muito triste no nosso país, porque acham que o homem tem direito a escravizar o outro para aumentar o seu lucro e o seu capital. Medidas foram tomadas, mas o que eu acho que tem que ser feito, e não fica só no campo das ideias, apresentamos e trabalhamos uma PEC, eu e o Paulo Rocha, aprovamos a PEC, vou dizer que PEC é, proposta de emenda constitucional, né? E depois estamos brigando para regulamentar, mas não deixam regulamentar. Mas o que diz a PEC,
E tem alguém do Ministério Público que acha que nem que no regulamento é possível adotar o princípio que está na PEC. Qualquer propriedade, no campo ou na cidade, que tenha trabalhadores sob o regime de escravidão, perde a sua terra, perde a sua propriedade. É no campo ou na cidade. Tem gente que mantém empregadas domésticas sob o regime de escravidão. Sim. O dia que ele souber que ele vai perder a casa dele, garanto que ele não vai ter mais. O dia que alguns dizem, mas é muito radical o país, sim. Vocês acham que é radical, é fácil. É só não ter homens e mulheres sob o regime de escravidão. Vocês são a favor de escravos. Não, nós somos contra. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não. Se vocês não adotam o sistema de ter homens e mulheres sob o regime de escravidão, vocês nunca perderão a terra. Pelo contrário, terão até incentivo se pagarem um salário decente, emprego decente para a nossa gente. Mas senador, essa visão voltando a essa história ainda, continuando, com esse Congresso, né, o senhor imagina que esse Congresso possa apoiar, né, um projeto desse? Eu já provei. O trabalho escravo perde a terra? Você tem toda a razão com a pergunta. Tem lógica com o nosso debate aqui. Mas eu, de tanta peleia, anos e anos e anos e anos, com o Paulo Rocha, que não é mais senador, e nem que fosse, né, do Pará, mas houve lá um entendimento, ele resolveu ficar por lá. Nós aprovamos a PEC no primeiro momento. A regulamentação, e claro que ele sabia, vamos deixar aprovar a PEC, na regulamentação nós seguramos. Nós estamos peleando. Eu já consegui aprovar na Comissão de Direitos Humanos, onde eu sou presidente. Lá eu sou presidente. Tem outra coisa bonita lá. Lá na comissão a maioria são mulheres. E as mulheres são mais sensíveis, viu? Lá dos 19, 12 são mulheres. Então, qualquer projeto que eu quiser aprovar, eu vou ali e falo com as mulheres. Elas dizem, não, esse aqui pode contar conosco. Se ela disser o seguinte, esse não, que tem dúvida, não bota em votação porque perde. Mas, felizmente, essas do campo humanitário, da solidariedade, do combate à política de trabalho escravo, elas são muito parceiras, viu? Eu estou muito orgulhoso das 12 mulheres, que são maioria na Comissão de Direitos Humanos, é a comissão que mais aprova políticas sociais. Mas depois tem briga nas outras, né? Ela foi, por exemplo, foi lá para a Comissão de Ações Sociais. Adivinha quem é que é o relator lá? O Humberto Costa é o presidente. Eu consegui pegar a relatoria, mas não botei em votação. Por que eu não boto? Se eu botar em votação, não é o momento. Então eu vou esperar, nem que eu tenha que esperar 2 anos, ou no fim dos 2 anos, mais próximo à disputa eleitoral. Acho que você vai concorrer de novo, então. Acho que vai concorrer de novo, então. Não. Mas sempre vai ter alguém que vai entender essa responsabilidade histórica do combate ao trabalho escravo. Mas, senador, essa questão do trabalho escravo, né? A relação disso com a questão da terceirização, que foi aprovada na reforma trabalhista, né? Aprofundada na reforma trabalhista. Eu lembro uma fala da jornalista Eliane Brum, né? Que vive lá em Altamira, em Belém, que ela disse que no dia seguinte da aprovação da reforma trabalhista, os trabalhadores lá no norte, né, todos passaram já para terceirizados, que tipo assim, os grandes coronéis da região só estavam esperando a aprovação da reforma para acabar, né, com a questão do trabalho legalizado. Pois Enfim, isso vem orquestrado, né? Vem orquestrado e criticando o Congresso, para completar, nesse mesmo tema, o Supremo Tribunal Federal, que eu tenho defendido por defender a democracia, me vota ainda e aprova que a atividade fim, inclusive, pode ser terceirizada, inclusive a atividade fim. Bom, quando ele fez isso, abriu as portas exatamente para o trabalho escravo. E tem um dado que diz, eu cuido muito disso, de cada 10 trabalhadores que são salvos do regime de escravidão, eu ia dizer pego, são um salvo, pego é um empregador, né? O empregador é denunciado
e eles são salvos, 8 no mínimo é empresa terceirizada. Quando não tem o gato que diz o seguinte, não, culpado fui eu que contratei, e a empresa matriz, você faz de louca, diz, não, o culpado é ele, eu pago ele. Uhum. Tem que ser culpada a empresa matriz, que ela tinha que ser responsável, que não tinha botar um picareta a sequestrar, bem dizer, os outros estados, os trabalhadores, e traz para eles a preço de banana, quem ganha é o intermediário e eles não são culpados. Eu digo não tem essa. A empresa matriz tem que ser responsável por quem ela contrata. Se é um terceirizado, que é um picareta, que a maioria dos casos é um picareta, ele sempre vai dizer que ele é quebrado, que não tem, aí o trabalhador fica vendo navios. Mas o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a Justiça, é bom para quem está ouvindo que a empresa matriz que foi pego com o trabalhador escravo, no mínimo ela vai ter que pagar uma indenização que ela jamais imaginaria que teria que pagar. Ainda Sem contar, senador, com o desprestígio da marca, né? As vinícolas, por exemplo, sofreram bastante com isso, né? Com a rejeição aos seus produtos devido ao fato do uso do trabalho escravo via terceirizado. Na verdade, é o que eles mais sentem, né? Exatamente. É no bolso. Inclusive, essa cobrança, né? E essa crítica, ela teve repercussão, de fato, internacional. E a recomendação estava sendo lá fora que não tomassem ou comprassem alimentos, bebida, enfim, de empresas que tinham trabalho. Foi o escravo e foi o caso das vinícolas. Eu estive falando com eles, conversei com eles, o Marinho conversou e houve toda uma mudança, viu? E o compromisso de nunca mais isso acontecer. Esse ano trabalho, mesmo principalmente já foi diferente, né, senador? Do Ministério do Trabalho. Esse ano a colheita já foi diferente, Já né? foi diferente. O Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho, fazendo também um belo trabalho naquela região. Eu tive com eles, fizemos audiência pública também lá em Caxias. Por exemplo, eu sou de Caxias, né? Moro há mais de 30 anos fora de Caxias. Só em Brasília eu estou há 40, né? 40 como parlamentar. E mais uns 6 anos como sindicalista, que eu vivia incomodando lá, naquelas galerias, né? Até que fui para dentro do plenário, para ajudar a formular as leis ou até derrotar alguma Aliás, coisa. por falar nisso, senador, o senhor incomodou mais como sindicalista ou como senador? O incomodou entre aspas. Não, mas foi mesmo. Eu, como sindicalista, eu tinha uma palavra de ordem que os empresários aprenderam a respeitar. O bom sindicalista não é aquele que só faz greve. Greve é uma consequência de um ato extremo quando você entende que não há mais espaço para o diálogo e para a negociação. Eu diria, eu prefiro um bom acordo do que fazer a greve. E fui muito nesse sentido. Eu fiz algumas greves, como a de Candiota foi 12 dias. Eu, os metalúrgicos de Canoas, lá com a construção civil, fui chamado para lá e fiquei 12 dias com eles. Mas estava morrendo o nosso pessoal lá. Digo, não, aqui ninguém vai entrar, porque ninguém vai morrer mais. Esses estão todos me ouvindo. Por quê? Porque ninguém vai entrar enquanto não mudar o sistema. E se entrar, morre. Não é que eu estava ameaçando. Morre porque não tinha a mínima condição. Daí, por 12 dias, me lembro aqui do Carlos Araújo, viu? Vocês lembram do Carlos Araújo? Já faleceu, um grande advogado trabalhista. Até hoje, quando eu vou aqui no meu escritório, eu tenho tipo do museu de fotos. Está lá o Carlos Araújo e eu em cima do barranco lá, numa greve de 12 dias, mas no fim acordamos com comissão de fábrica contigo e não morreu mais ninguém lá. Então, o movimento sindical cumpre um papel importante, mas o poder de articulação, de negociação, de pressão, e tem que entender que quando ele faz a greve é um gesto extremo. Não é que eu não fiz greve. Eu fiz greves aqui também, na Coenza, na Massem, toda a categoria. Coordenei a greve geral contra a ditadura. Não me arrependo, saindo daqui com 5 mil pessoas, chegamos em Porto Alegre com 20 mil. E quando entrávamos na praça, que iam para frente do palácio, os estudantes gritavam, isso me emociona até hoje, quando eu lembro, abram alas, trabalhadores passarem. É uma frase que eu nunca mais esqueci, e aí eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço para a juventude, né?
essa juventude, e ela acaba, na sua rebeldia, sendo um farol para todos nós. Senador, todos são iguais perante a lei, mas na hora de receber a aposentadoria, os militares, sobretudo os oficiais, parecem ser mais iguais do que os outros, já que a sua aposentadoria é uma aposentadoria bem mais nutrida que a dos restantes dos mortais. O senhor acha que tem alguma maneira de reduzir essa disparidade, né? Olha, eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Eu não posso mentir aqui. Não, aqui a gente só fala a verdade. Olha, sinceramente, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu estou lá dentro há tanto tempo, nós nem chegamos a falar aqui, mas, por exemplo, quando para mim aprovar, só para dar um exemplo, que os lanceiros negros iam estar no livro dos heróis da pátria, foi algumas décadas, mas consegui aprovar. João Cândido, o almirante negro, né, consegui aprovar, mas está engavetado no Senado. Zumbi dos Palmares, como feriado nacional, nós vamos brigando desde a Constituinte, consegui aprovar, porque eu fui autor ou relator, mas não sai um, pode olhar que vocês vão baixar lá. O Paim foi autor ou relator. É feriado nacional, que vamos ter agora 20 de novembro, é feriado, viu? É um feriado um dia que discutir todo tipo de preconceito, eu defendo assim, LGBT, contra as mulheres, contra crianças, contra idoso, contra deficiente, contra negros e negras, claro, a simbologia é zumbi, mas é um debate profundo, né? Isso tudo eu falo para dizer que por você mexer nas questões, principalmente de aposentadoria, de militares, é muito difícil. É muito difícil. Para só manter as nossas e deixar onde é que eles estão, nós não conseguimos, porque as nossas que são desse tamanho, elas são sempre arrochadas, né? Aumentam a idade, diminui a média de cálculo. Uma vez inventaram o tal de fator previdenciário. Depois de muita briga, tiramos. Aí daí começaram a aumentar a idade. E aí foi indo. E hoje é comum, eu trabalho muito nessa área, milhares de pessoas, milhares, mandam para o meu gabinete Paim. Eu me aposentei com, sei lá, vamos botar um exemplo. O teto era 10, que nunca foi 10, né? Mas em todo caso, me aposentei com 4 salários mínimos, estou ganhando 2. E daqui a 3, 4 anos eu vou estar ganhando 1. Digo, é verdade, é isso que vai acontecer. Enquanto você não conseguir... Eu apresentei e aprovei no Senado, engavetado na Câmara, e diz que tem que ter uma política salarial também para o aposentado. Senão, todos nós vamos ganhar no futuro um salário mínimo. E não é justo, né? Trabalhei, paguei sobre 10. Tem gente que pagou sobre 20 e está ganhando 3, 4 hoje e já está olhando o futuro ali na frente para ganhar 1. Essa visão essa visão privatista da Previdência, né? Porque a Previdência, ela é solidária hoje, né? O sistema da Seguridade Social, né? Que segura a todos, isso que o privado quer acabar, né? A Previdência brasileira ela pode ser uma referência para o mundo, desde que, como o SUS é, né? Eu sou um apaixonado pelo SUS, porque ele abraça a todos, né? Você chega em qualquer hospital hoje, são obrigados a te atender, né? Independente se você contribuiu ou não. Isso é universal, é solidário e é fraternal, né? Agora... a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, foi lá que... Me lembro o doutor Eduardo, que é do PT de Paulo, né? O Eduardo foi um grande articulador dessa proposta. Mas vamos pegar no caso da Previdência, né? Ela, para ser solidária, primeiro ela tinha que ter um parâmetro comum, né? Ninguém poderia ganhar mais do que X. Mas o que diz? Os operários não podem ganhar mais do que X. E cada vez abaixam mais. E outros tantos não. Aí entra essa discussão, inclusive, que vocês falaram. Para mim, todo deveria ter um limite. Pagou sobre aquilo, por amor de Deus, ele pagou a vida toda. Não dá para vir toda hora uma reforma dizendo que não, agora ele não é mais assim como eu tinha dito.
Eu sempre disse que o combinado não é errado, né? Mas só que isso não foi combinado. Isso é aplicado de um momento para outro, quando resolvem dizer, como estão dizendo agora, que o grande problema do Brasil é a Previdência. Pode ver aí as principais notícias. Deu problema na economia, primeiro olhar para a Previdência. O que a Previdência faz? Ela protege os mais pobres. Os mais pobres. E aí vem as diferenças, né, que vocês mesmos falaram, que nem todos são os mais pobres que são protegidos, né? E esse cuidado a gente tem que ter para que a Previdência, de fato, seja solidária, fraternal, igual, com direitos iguais para todos. E não acontece hoje pelo sistema que foi construído nesse país. Mas mal com a Previdência Pública, muito pior sem ela. E entrarem na tal de capitalização, que é a Previdência Privada, se preparem para que no futuro não se aposentem mais e se aposentarem, vão se aposentar com um salário mínimo. Isso continua, senador? Existe, digamos assim, dentro, no Senado ou no Congresso, o senhor percebe um movimento no sentido dessa pressão ainda, ou isso arrefeceu depois do período Temer-Bolsonaro? Infelizmente, essa pressão, eu não digo que venha de nenhum poder constituído. Eu não vou dizer que vem do Executivo, não vou dizer que vem do Judiciário, eu não vou dizer que vem do Legislativo. Ela vem do mercado. O mercado é uma força invisível. Às vezes que eu não estou em debate em Congresso, eu digo, olha, eu não estou entendendo, eu acho que é uma força invisível aqui dentro, que não são vocês. Que não são vocês, é uma força invisível e está tudo, porque eu não estou entendendo os argumentos que vocês estão usando aqui, que só favorecem os mais poderosos. Então, o mercado ele é muito poderoso, não dá para negar isso. Então, quando o mercado diz que a Previdência Pública vai falir, é a grande culpada por qualquer problema maior na economia, eles estão jogando na linha de que tem que ir para a privatização, que daí o Estado não interfere mais, né? Privatiza, capitaliza, cada um vai ter sua continha, de acordo com a sua economia. É diferente do SUS. O SUS, todos nós temos direito, né? Contribuiu ou não, eu vou ali, eu sou atendido. A Previdência, a sua pensão final, só se for um salário mínimo. Quem pagou sobre 10, sobre 20, sobre 30, sobre 20, digamos, que eu peguei a época de 20 ainda, né? Ou se pagou sobre 5, sobre 2, tudo indica que eles querem passar uma Previdência universal de um salário mínimo para todos. Não é justo, então diga, não pague. Então não vou pagar, tudo bem, ninguém paga e o Estado assume de dar um salário mínimo, daí eu vou trabalhar com outras fontes conforme eu bem entender. Agora, se eu pago 20% do meu salário e eu ganhava um salário, vou dar um exemplo, né? De 4 ou 5 mil, como é que ali na frente eu vou me aposentar com um salário mínimo? Não é justo. O Estado tem condições de manter uma política de um salário mínimo? Um salário mínimo tem. Então não faça as pessoas pagarem sobre 4, 5 ou 10. Senador, queria entrar um pouquinho no debate das eleições municipais que vamos ter esse ano. Como que o senhor está avaliando? Pelo jeito, a polarização vai se dar mais uma vez entre esquerda e extrema-direita, né? Essa é a tendência, né? Não será uma disputa fácil, podem crer. Não tem nenhuma dúvida que não vai ser fácil, nem aqui, nem ali. Quando eu digo aqui, é aqui no Rio Grande, nem lá em São Paulo, nem no Rio, nem em Minas. Enfim, porque o olhar hoje, na verdade, do poder, para não usar somente uma outra palavra, de quem desfruta do poder e quer continuar no poder, as eleições municipais é a base para 2026. Ou seja, quem vai eleger maioria no Congresso, que nós ganhamos a presidência, mas somos minoria no Congresso, devemos ter lá em torno de 160 deputados e uns 30 senador, não esqueça que é 81 e 513, e somos minoria. Essa maioria está trabalhando. Eu nunca vi tanto senador se afastar do cargo como eu estou vendo agora, em todos esses anos. Digo, mas Ciclano, Beltrano, não, pediu licença. Para quê? Para fazer campanha municipal.
Então, eles estão mandando o suplente. Não tem nada contra o suplente. Eu tenho orgulho do meu suplente, que é a Cleonice Becker e a Rejanete Bispo, que a Rejanete Bispo já é deputada federal, fazendo um belo trabalho. Inclusive, esses projetos, muitos ela foi relator, né? Como o feriado nacional, ela foi relatora e aprovamos, né? E é lei, estou dando um exemplo de um só. Mas o suplente vem comprometido com aquela mesma política, que o titular saiu, não todos, né? E o titular vai fazer campanha para eleger os prefeitos e vereadores. É uma política de manter o poder para que ele volte ali na frente com aquela base que ele apoiou e, ao mesmo tempo, aquela base vai ter cavalo de Troia, poderia ser um termo, né? Para viajar um pouco no tempo, cavalo de Troia no próximo combate, que é 2026. Então, eu estou muito preocupado. Eu tenho olhado com muito respeito o que está acontecendo, inclusive na esquerda. Respeito, eu digo, à esquerda, né? Mas se o pessoal, esquerda, centro-esquerda, eu sempre defendi uma visão de frente ampla, né? Escrevi até há 10 anos atrás um livro que eu fiz tudo com desenho, só bonitinho, viu? Quem puder ler, pode ler. O que eu entendo por frente ampla? Se a gente não caminhar nesse sentido, nós poderíamos ter sérios problemas agora e ali na frente, ou seja, não eleger o número de prefeituras que sonhamos e nem de vereadores. E, consequentemente, vai ter reflexo em 2026, né? Olha o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que me preocupou. Se a minha avaliação, o Biden não renuncia, ele era derrotado por antecipação. Esse sim, derrotado por antecipação. Não sei o que vai acontecer agora. Tem muita esperança. Como é o nome dela? Kamala, né? Câmara, porque fica cabala. Eu vi até uma discussão que é cabala. Eu chamava de cabala, viu? É Câmara, como você disse muito bem aí, né? Ela é uma mulher muito respeitada, conhece o enfrentamento, e foi promotora, procuradora, né? Se não me engano, promotora, e conhece o enfrentamento do dia a dia daqueles que procuram, conforme ela disse, inclusive se apropriar de bens dos mais vulneráveis, e ela vai com esse espírito humanitário, progressista, de política de fazer o bem sem olhar quem. É uma chance que vamos ter, mas agora não vamos esquecer da França, que aconteceu recentemente, né? Se não foi aquela jogada do presidente da França, renunciando, fazendo que o parlamento houvesse uma renúncia coletiva e fazer um novo momento, ele seria lá uma situação muito difícil também. Como vai ter assim mesmo, né? Que a direita cresceu muito lá. Não foi vitória, perdeu menos só. Então isso tudo nos preocupa. Senador, eu queria voltar um tanto naquela questão dos heróis da pátria, porque o senhor citou o João Cândido, né? João Cândido Felisberto, o Almirante Negro, da música do João Bosco e do Aldir Blanc, né? E que foi, digamos, o herói da revolta da Chibata, né? Contra o uso desse instrumento contra os marinheiros lá no início do século passado. O senhor se surpreendeu com a reação da Marinha a essa introdução do nome do João Cândido no livro do Herói da Pátria, não? Porque ela não teve uma reação boa diante disso. Não teve mesmo, mas eu tenho... deixa eu falar do outro, que ela vai na mesma linha. Eu atravessei quase 3 décadas para transformar os lanceiros negros aqui do Rio Grande do Sul, que foram covardemente assassinados. Termina a dita guerra e revolução, disseram para eles: olha, vamos entrar em paz, vou desarmar vocês, e a partir de outro dia, aquela semana, eles voltarão para as suas propriedades e serão libertos. Como o poder imperial sabia, não tinha ainda a libertação dos escravos, né? Se libertasse os lanceiros negros, seria como é que chama, um rastilho de pólvora para que nenhum negro mais fosse escravo no Brasil. O que fizeram? Mandaram matar.
Não vou entrar em detalhes, só dizer que a frase é essa. Eu li nos livros que estão lá no Senado. Está escrito, a punho ainda, né? Libertem os índios, que são mais, segundo dizia ali, que são mais pacíficos, mas matem os negros, o que eles vão fazer, que a revolução seria pela liberdade em todo o país. E assim aconteceu, né? Mas também não é só lembrar o Zumbi, né? E os quilombos, o sonho do Zumbi era uma sociedade fraterna, onde todos tinham direitos iguais. E aí aconteceu o que aconteceu, calcule como é que foi a minha luta para aprovar o Lanceros Negros. Mas no fim consegui, com muita conversa, com muito diálogo, muita resistência, mas no fim reconheceram que houve, e reconhecer um ato, digamos, indevido, vou usar indevido para não usar outro termo, né? Um ato, digamos, de crueldade, pelo menos reconheça. Então, permita que os que lembram dos seus antepassados, lembre eles como heróis da pátria, e foi o caso dos Lanceiros Negros. Deu certo. O Lula sancionou, eu fui autor do projeto, Paulo Rocha foi o relator, e hoje os Lanceiros Negros estão no livro dos heróis da pátria. Mas vamos voltar ao João Cândido. O João Cândido eu tentei de tudo. Foi. Tinha senadores que eram contra. Eu fiz muita conversa. No Senado eu aprovei. O João Cândido entra para a história tranquilamente, pela sua história, pela sua caminhada, como herói da pátria. No Senado, na Câmara, está engavetado. Não anda. E o João Cândido, que era gaúcho, por sinal, né? Gaúcho, aqui de Cruzilhada, né? Cruzilhada do Sul. Uma história bonita, né? Do motivo dele ter se rebelado e ter ameaçado com os canhões. Eles, olha, parem de bater em negro como se fosse tirando casca do milho, sei lá o quê, batendo no café, né? É o café que batem, né? Batendo no café. E disse, não, parem com isso, chega. Aí ele apontou os canhões para a cidade onde estavam os poderosos. Mas, no fim, ele foi reconhecido, João Cândido Almirante Negro, como um grande líder de todos os tempos, pela liberdade contra a escravidão, mas, infelizmente, a Marinha ainda não aceitou. O Exército aceitou a questão dos Lanceiros Negros, já é lei. Mas o Almirante Negro nós estamos combatendo ainda. O autor desse projeto foi o ex-senador Lindbergh, do Rio de Janeiro. O João Cândido escreveu sua história, principalmente do Rio de Janeiro. Eu fui relator da matéria. Consegui, no Senado, conversando muito, aprovar. Agora está lá na Câmara dos Deputados e eu espero que a gente consiga ainda aprovar durante esse mandato. Vamos torcer que se aprove, né? Porque merece. João Cândido merece entrar para o livro dos heróis da pátria também. Senador, queremos agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação aqui conosco no nosso podcast De Fato. Agradecer também quem nos acompanhou, né? Convidar para curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar o seu comentário e também convidar a apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, apoiar essa comunicação que conta aquilo que a grande imprensa não conta. Entra lá no site apoia.se/BrasilDeFatoRS_enchentes e apoie a nossa campanha emergencial, uma campanha que criamos durante o mês de maio e junho para arrecadar fundos também para apoiar os jornalistas da equipe do Brasil de Fato que perderam, né, suas casas, perderam, enfim, seus móveis com as enchentes aí que assolaram o nosso estado. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato RS. A gente termina por aqui. Até a semana que vem com mais bate-papos, análises e pitacos diversos.
você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.